ou bom dia. Através da tecnologia, nós podemos assistir a esta palestra a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer mês e até qualquer ano. Que maravilha! E viva os canais e as redes sociais que nos dão essas possibilidades. Eu sou Inês Maria Gesiorne Gonçalves e adoro estudar e falar sobre Jesus e seus ensinamentos. Então, por isso eu agradeço muito a Nívia pela oportunidade que ela nos deu para estudarmos este assunto que ora vamos abordar aqui por este canal do Centro Espírita Seara do Mestre. E antes de começarmos a nossa conversa, como nós sempre fazemos, nós pedimos a Deus a sua permissão, a sua bênção para essa nossa conversa. Nós também pedimos a Jesus que adentre ao seu lar através dos seus mensageiros de amor e traga a você e a todos os seus muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade e muita saúde. Então vamos lá. Nós, em virtude dos tempos atuais, nós decidimos e optamos por conversar sobre o sermão profético e a transição planetária. Falar de Jesus não é trazer um assunto novo, é apenas recordar os seus ensinamentos, visto que seus feitos, seus atos e seus ensinamentos já têm aí mais de 2000 anos. Então o que nós vamos fazer aqui é relembrar o que ele ensinou e convidar a todos a refletir e através das reflexões fazermos uma mudança na nossa maneira de ser, na nossa conduta moral e espiritual. É interessante observarmos que o assunto transição planetária ele veio à tona aí nos últimos anos e atingiu o seu auge agora. Há aqueles nossos companheiros que até acreditam que a transição planetária começou agora, ou então que agora ela está terminando. Não, nenhuma coisa nem outra. Este é um processo que teve início lá nos primórdios da humanidade. E a primeira transição planetária do nosso planeta se deu quando nós deixamos de ser um mundo primitivo e passamos a ser um mundo de provas e expiações. Quando Jesus foi convidado a deixar o mundo dos felizes para encarnar aqui na Terra, ele veio para que a transição do nosso planeta para mundo de regeneração se fizesse mais rapidamente com bases na lei de amor. Então esse processo começou lá atrás, mas a humanidade tem demonstrado uma certa dificuldade para entender esta lei de amor trazida por Jesus durante o seu messianato. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no chamado Sermão Profético de Jesus, é possível perceber, mesmo que de uma forma velada, que Jesus não se encontrava muito satisfeito com a incompreensão dos homens diante da mensagem que ele veio trazer. Então, diante disso, fez uma série de observações, de admoestações e profetizou o que viria a acontecer
caso a humanidade não colocasse em prática o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Esse sermão de Jesus foi o segundo que ele pronunciou e foi pronunciado no Horto das Oliveiras. Por isso, ele também é chamado de o Sermão do Monte das Oliveiras. E também é conhecido como a Profecia do Monte das Oliveiras, ou ainda o Sermão Profético, ou também é chamado de Sermão Apocalíptico. E provavelmente ocorreu alguns dias antes da crucificação de Jesus. Neste sermão, suas palavras deixam claro as catástrofes pelas quais o mundo passaria até acordar de vez para a necessidade de amar incondicionalmente, de fazer o bem sem ostentação. Este sermão aborda questões profundas, como o princípio das dores que viriam sobre o mundo pelo fato de os homens não viverem ainda as grandes reformas espirituais baseadas no amor trazidas pelos ensinamentos de Jesus. O mestre discorreu ainda sobre o surgimento dos falsos profetas. E nós até hoje estamos vendo aí quantas mensagens circulam pela internet de fundo duvidoso, que não consolam, muito pelo contrário, até assustam, apavoram. E umas até difundem algumas mentiras bem feias. E outras distorcem o evangelho, disseminam o fanatismo, a discórdia, o erro. Podemos até dizer, são os fariseus de hoje. Nesse sermão, Jesus também disse que haveria guerras e rumores de guerra. Que nações se levantariam contra nações, que reinos se levantariam contra reinos, que haveria fome, que haveria dor, que haveria sofrimentos, que haveria enfermidades. E nós temos presenciado tudo isso. Quantas coisas tristes acontecendo. E muitos dos nossos companheiros dizendo, é o fim do mundo, com todas essas coisas ruins acontecendo. Será que Deus esqueceu da humanidade? Será que Deus esqueceu da gente? Quando nós nos lembramos, das guerras sem fim lá do Oriente Médio, quando nós presenciamos também outros desacertos políticos pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, que no nosso país também nós vemos muitos desacertos políticos, tudo fruto do egoísmo, do orgulho, da ganância, do homem que se esquece da lei do retorno através da lei de causa e efeito. Jesus também disse que haveria terremotos, catástrofes ecológicas, como nós vimos aí o grande tsunami que abalou aí a Ásia, e vimos recentemente as ressacas do mar aqui no Brasil, no início do ano, em janeiro, fevereiro, por aí. Em outras partes do país, ficamos sabendo da seca dos rios e também ficamos sabendo da invasão de pragas como a dos gafanhotos. Jesus chamou a este período de princípio das dores, quando estes eventos terríveis estariam acontecendo. Ele também previu que haveria epidemias. E o que nós estamos vendo por aí?
Desde março nós estamos vivendo não uma epidemia, mas uma grande pandemia, que nos colocou a todos dentro de nossos lares, frente a frente conosco mesmos, face a face diante da nossa consciência. Aqueles que conseguirem enfrentar esta situação com coragem, como um convite para a própria mudança interior, sairão deste momento de transição planetária vitoriosos, como quem aprendeu a lição de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estes, então, serão convidados a habitar o novo mundo, chamado de mundo de regeneração. Para solidificar esses ensinamentos, Mateus narra 3 parábolas trazidas por Jesus, quando o mestre usa de metáforas e expõe através delas o destino da humanidade frente a essa transição planetária. Uma delas é a parábola dos 2 servos, onde Jesus faz a comparação entre o servo fiel e o servo mau. E onde ele promete que para o servo fiel haverá a recompensa de usufruir de todos os bens do seu senhor, enquanto que o servo mau será expulso do reino e terá que aprender aquilo que ele não aprendeu e fazer aquilo que ele deixou de fazer. É uma alegoria. A outra parábola é a parábola das 10 virgens, onde o mestre nos conta sobre 5 virgens que eram insensatas e 5 virgens que eram prudentes à espera das núpcias. E através dessa parábola nós já sabemos que o que aconteceu com aquelas virgens insensatas que não se preveniram, que não se prepararam para a chegada do noivo, né? E por conta disso, ficaram, quando a porta se fechou, elas estavam do lado de fora e ficaram fora da união conjugal, porque elas não estavam ali no momento que o noivo chegou. Tudo isso é uma metáfora, né? É uma alegoria que Jesus faz entre aquelas criaturas que se preparam, que fazem o bem, e aquelas criaturas que são invigilantes, né? Mas esse é um assunto para uma outra palestra, né? Nós não vamos entrar agora nesta questão. E nós temos ainda uma terceira parábola, que é a parábola dos talentos. É interessante que nós, particularmente, ainda não tínhamos feito a análise desta parábola com a transição planetária. Só fizemos isso há bem pouco tempo, quando fizemos a leitura do livro de Haroldo Dutra Dias, e o verbo se fez parábola, onde ele faz essa análise e essa comparação aí, né? Convido a todos para conhecerem esta obra, é maravilhosa, né? Então, através da parábola dos talentos, nós vamos entender que há um alerta para as diferentes categorias de pessoas, né, de seres, os que são, que aproveitam bem as oportunidades, os que não aproveitam, aqueles que ficam aí no meio termo, né? Então, gente, o sermão profético de Jesus, ele veio para nos alertar das coisas que poderiam acontecer e nos dar indicativo de como nos prevenir e nos fortalecer diante
das duras provas da vida. Quando desta passagem de uma categoria de um mundo para uma outra categoria de mundo. Então, esse aqui é o princípio das dores, ainda não é o fim. A título de ilustração sobre o atual momento que nós estamos vivendo e o que ainda está por vir, nós trouxemos uma informação de Chico Xavier, que está no livro Plantão de Respostas, no volume 2. Esse plantão de respostas é o relato do que aconteceu quando o Chico esteve na televisão, né? E trouxe aí as suas informações, né? Então, o Chico nos diz que o Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano de 2057. Então, nós teremos entender que em 2057 será o início desse processo, dessa passagem do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, o mal ainda existe, mas a predominância será do bem. Uhul! Viva! Né? Então, gente, pela misericórdia divina, nós ainda temos um certo tempo, vamos dizer, tipo assim, ainda temos uma moratória até lá. Temos que aproveitar esse tempo que nos resta. É agora, ou é agora, o momento para vivermos o que Jesus veio nos ensinar. O tempo urge. Não deixemos para depois, para exercitar o amor, para colocarmos em prática o amor ao nosso próximo. No livro A Gênese, no capítulo 18, no item 26, sob o título Geração Nova, Kardec nos informa: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. E vejam, isso está na Gênese, mas lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 58, nos versículos de 6 a 8, já nos falava sobre este mundo. O trecho que nós vamos trazer aqui foi adaptado pelo site O Pensador, né? E diz assim: o jejum que eu quero é este: acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer jugo, repartir a comida com quem passa fome, hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar à sua própria sorte. Se você fizer isso, a sua luz brilhará como a aurora. Suas feridas vão sarar rapidamente. A justiça que você pratica irá à sua frente. E a glória de Deus virá acompanhando você. Lindo, né? Concluindo então, nós percebemos que tudo já estava previsto por Jesus e as orientações também dadas por ele. E os resultados de tudo isso dependem do livre-arbítrio de cada um. Queridos companheiros, então nós vamos aqui já encerrando a nossa conversa de hoje,
Muito agradecidos a Deus pela oportunidade. Agradecidos também ao nosso mentor espiritual que esteve aqui conosco, nos assistindo, nos acompanhando. Agradecemos por estarmos aqui hoje, por chegarmos até aqui nesse momento. Agradecemos também a sua companhia, que esteve aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pelo seu like e por acompanhar este canal. E nos despedimos muito gratos a Deus, dizendo até qualquer de repente. Muita paz a todos e a você um grande abraço.